E hoje eu vou falar para você qual foi a estratégia que eu utilizei para estudar para a prova de linguagens no Enem e conseguir um alto número de acertos. Assiste o vídeo por completo para você não perder nenhum detalhe e conseguir fazer o mesmo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Alves, eu sou estudante de medicina e se vocês forem um pouco antigos aqui no canal, vocês vão acabar notando que esse vídeo a respeito da minha estratégia completa para linguagens para o Enem, eu já fiz ali no comecinho do canal. Foi ali, se não me engano, o terceiro ou quarto vídeo e infelizmente aquele vídeo ele estava com um enquadramento um pouco ruim, eu estava bem de lado, a imagem não estava tão legal, o áudio menos legal ainda. Então eu resolvi fazer um novo vídeo a respeito de como que foi meu planejamento completo para linguagens, reformulando algumas coisas, tanto a qualidade técnica da imagem, que está um pouco melhor, mas também a eficiência do vídeo, ou seja, vou tentar passar a informação de forma mais objetiva e mais eficiente para vocês aqui nesse vídeo de agora. E antes da gente começar de fato, eu peço que caso vocês venham a gostar de verdade do vídeo, deixem um like aqui, isso ajuda bastante a gente, e me sigam no Instagram, já deve ter passado o @ agora há pouco. A prova de linguagens do Enem é composta de algumas questões referentes à língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologia da informação e língua estrangeira, sendo inglês ou espanhol. Além disso, existem algumas competências que norteiam a construção das questões a respeito dessas matérias. E a minha estratégia ela consiste em duas etapas que eu dividi aí ao longo do ano. A primeira etapa era o estudo teórico das matérias. Falando dos assuntos teóricos para a língua portuguesa que eu estudei, são 7 na verdade. Tipos textuais, gêneros textuais, elementos da comunicação, funções da linguagem, intertextualidade, variação linguística e figuras de linguagem. Então esses 7 assuntos foram os assuntos que eu estudei para a língua portuguesa. E sim, você vai precisar estudar alguns assuntos teóricos para poder fazer a prova de linguagem. Não é 100% interpretação de texto, como muitas pessoas falam. Você vai precisar, de fato, alguma base teórica para conseguir sustentar uma interpretação de texto eficiente. E só para lembrar, esses assuntos que eu acabei de listar aqui para vocês, eles vão estar aqui na descrição do vídeo tudo certinho para vocês copiarem e pegarem quando quiserem esse mesmo cronograma de conteúdos. E já em literatura, a gente tem até uma polêmica maior ainda. Acaba que muita gente mesmo fala que não precisa estudar de forma alguma literatura, porque não vai cair especificamente aqueles assuntos de literatura na prova de linguagens do Enem. Outras pessoas já falam que não, precisa sim estudar tudo de literatura, tudo certinho ali na ordem, como é feito tradicionalmente na escola. O que eu vou tentar trazer aqui para vocês é uma visão alternativa, tentando fazer um misto dessas duas visões diferentes. Então, falando dos conteúdos teóricos de literatura, o que é que eu estudei? Vamos logo listar que já eu te falo qual é essa visão diferente. Introdução à literatura, gêneros literários, e aí a gente entra agora no estudo de todas as escolas literárias, de trovadorismo até modernismo. Além disso, eu também estudei, depois de estudar todas as escolas literárias, o assunto de concretismo e poesia marginal. Lembrando, tá tudo aqui na descrição, tudo certinho, a lista das escolas literárias em ordem cronológica. Mas qual que é o detalhe, qual que é a visão diferente que eu quero passar em relação à literatura? Dá uma olhada nesse site aqui, que concursos, que eu utilizei bastante, inclusive, para estudar ao longo da minha preparação. Acaba que, se a gente for analisar ali todas as questões que já caíram em literatura ao longo das edições do Enem, caíram ali aproximadamente 49 questões especificamente de literatura. Só que dessas 49 questões, mais da metade são de modernismo. Você pode analisar nesse print do site que eu acabei de passar aqui na tela. Então, se eu estudo modernismo, eu já garanto mais da metade das questões que já caíram em literatura. Logo, a gente não vai ter o mesmo peso, o mesmo tempo, a mesma intensidade de estudo de modernismo, que é o assunto que mais cai em literatura, do que eu vou ter, por exemplo, em trovadorismo, que nunca caiu de acordo com essa análise estatística aqui. Então, o que é que vai acontecer? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar em maiúsculo, totalmente maiúsculo, os assuntos, as escolas literárias que mais aparecem, que mais são relevantes para a prova do Enem, para assim você ter um melhor direcionamento ao longo do seu estudo. Então dá uma olhadinha aqui na descrição, após o término do vídeo, para você pegar e ver quais que são os assuntos mais importantes da literatura, lembrando, vão estar em maiúsculo. Agora, falando de artes, eu não estudei especificamente o assunto de artes para o Enem, nenhum assunto certinho, tradicionalmente. Ao longo do estudo de literatura, por exemplo, eu estou estudando barroco em literatura, eu jogava lá no Google arte barroco e dava uma olhada como que era mais ou menos ali a arte no período barroco, só para ter uma noção e não ficar tão perdido, mas não estudei nada certinho, nenhum assunto específico de artes, não. Educação física, tecnologia da informação e língua estrangeira, seja inglês ou espanhol, essa sim, realmente, grande parte das questões que aparecem são na forma de interpretação de texto, então eu resolvi não estudar, de fato, conteúdos teóricos dessas 3 matérias. Inclusive, só para deixar aí uma informação para vocês, eu acabei fazendo espanhol.
Já a segunda etapa do estudo, que é a mais longa, é justamente a prática de provas antigas e simulados, principalmente provas antigas do próprio Enem. O que é importante na hora de você realizar uma prova antiga e um simulado? Primeiro, concentração e fazer exatamente o que a proposta da palavra tem, simulado. A intenção é simular. Então você não pode só chegar lá e fazer uma prova, nem marcar o tempo ou fazer de qualquer forma, olhando na internet. Você tem que simular, tentar deixar o máximo parecido com a situação que você vai enfrentar no dia de prova. E para que você faz essas provas antigas e simulados? Primeiro ponto, para você treinar a exata estratégia que você vai fazer no próprio domingo de prova. Então você tem que chegar no domingo de prova sabendo por que área vai começar, quantos minutos você vai gastar mais ou menos por questão. Tudo isso ali treinado ao longo do ano para você conseguir só replicar o que você já fez ao longo de todo o ano ali no dia da prova do Enem. Então, primeiro ponto de simulado de prova antiga é treinar justamente a estratégia de prova. Outro ponto muito importante, por exemplo, através da correção de um simulado ou de uma prova antiga, você consegue aprender mais, aprender novas visões de interpretação. Enfim, então tem diversos benefícios que uma prática de prova antiga ele vai trazer para você. Então, assim, essa parte é fundamental para você conseguir ter um ótimo resultado na prova de linguagens também. E por fim, tem uma coisa que você vai precisar fazer ao longo dessas duas etapas do estudo, tanto na parte do estudo teórico quanto na parte do treino de simulado. Você vai fazer aí ao longo de todo o ano, toda a sua preparação, que é revisão. Não adianta você estudar ali o assunto e quando for fazer uma questão na hora da prova alguns meses depois acabar esquecendo. Então revisão é fundamental também para você que quer ter um bom resultado na prova de linguagens do Enem. Eu revisava de uma maneira bem particular. Ali na primeira etapa dos estudos, onde eu estava estudando a parte teórica da matéria, sempre que eu estudava algum tópico, algum assunto, eu pegava e gravava um áudio, resumo a respeito desse assunto em um grupo do WhatsApp específico para cada matéria, por exemplo. Sei lá, língua portuguesa tinha áudio dos assuntos de língua portuguesa, de literatura tinha de literatura, enfim. Eu acabava gravando áudios, resumo, para posteriormente, alguns meses depois, algumas semanas depois, enfim, eu, quando quisesse revisar e relembrar o assunto, eu mesmo escutava o áudio e como era a minha própria voz, era bem mais fácil de relembrar, revisar. Então a minha estratégia de revisão era essa, mas claro, você pode adotar qualquer estratégia de revisão que seja eficiente para você. Você com certeza deve conhecer qual que é o jeito que você mais consegue relembrar de forma mais eficiente. Então adote a estratégia de revisão que você preferir, mas revise, para evitar que você esqueça os assuntos ali na hora da prova. No mais é isso, eu agradeço por vocês terem visto o vídeo até aqui. Se vocês viram até aqui é porque vocês gostaram de alguma coisa aqui. Então não esqueçam de deixar o like e me sigam também no Instagram. Essa semana tem mais vídeo. Valeu pessoal, é isso, fui.